Boa tarde, doutora Iana Mello, seja bem-vinda aqui ao Jornal Centro-Sul. Muito obrigada, uma boa tarde a todos vocês, a todos que acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube, pelos canais da TV Centro-Sul Picos. É uma honra estar aqui mais uma vez compartilhando conhecimentos, trocando ideias com vocês. Embora não seja a área de especialização da senhora, mas o advogado geralmente é um clínico geral na área do direito e a senhora, na verdade, se dedica mais à especialidade tributária, é advogada especialista em direito tributário, mas seguramente uma pessoa também muito informada e que acompanha os acontecimentos do país. Nunca se tem falado tanto, doutora Iana, a senhora sabe mais do que eu, na tal insegurança jurídica. O que é mesmo insegurança jurídica, doutora? A insegurança jurídica, ela diz respeito à falta que o contribuinte, seja na área tributária, ou que mesmo o cidadão como um todo, tem com relação às decisões jurídicas. Então, por exemplo, acontece uma decisão, o juiz de primeiro grau decide alguma coisa, vai recorrendo das decisões, ou a fazenda, ou então o Estado recorre daquela decisão porque não acredita que está sendo favorável para ele, e acaba que no STF ou no STJ, ou seja, nos tribunais superiores, é tido uma decisão totalmente contrária àquela que o juiz de primeiro grau concedeu. Então, você vislumbra durante um processo uma insegurança jurídica. Você percebe que aquilo que foi decidido, por um juiz, magistrado superior, decidiu em primeiro grau, não está sendo obedecido em questão de recursos, não está sendo obedecido em sede dos tribunais superiores. Então, acaba que a pessoa, o contribuinte ou o cidadão, ele fica perdido no que é ou não seu direito, porque ele não sabe o que vai estar lhe esperando ali posteriormente em sede de recurso. Eu tive uma decisão de primeiro grau favorável ao contribuinte ou ao cidadão, o Estado recorre porque acha que não foi justo, porque sempre o Estado vai recorrer quando a situação está favorável ao contribuinte, ao cidadão. E nessa conjuntura, a gente percebe que há uma total insegurança jurídica. E isso atrela justamente para as decisões econômicas do país. A gente vê bolsa de valores aí oscilando, a gente vê a nossa moeda também oscilando, diminuindo de valor, justamente porque não vai ter empresas, não vai ter pessoas, órgãos que vão querer investir no Brasil, vendo que a situação está de instabilidade. Então, é por conta disso que a insegurança jurídica ela atormenta tanto a vida do empreendedor. Analistas, não apenas do direito, mas analistas políticos também, agentes sociais, que tem havido a invasão de competência de um poder em outro poder. Por exemplo, o judiciário invadindo áreas que são próprias do legislativo ou do executivo. A senhora percebe mesmo isso, doutora Iana? E isso também colabora para que haja uma insegurança jurídica e atinja os interesses maiores da nação? Com certeza a gente percebe que o Instituto do Ativismo Judicial está em voga, atualmente. E o que significa isso? Como o senhor já explicou aí muito bem, diga-se de passagem, é quando o judiciário ele invade a esfera do executivo ou do legislativo, ou então até ao contrário mesmo, quando o legislativo invade a outra esfera. Sempre quando há uma invasão entre uma esfera e outra, ocorre uma insegurança jurídica. E aqui o que a gente percebe mais é uma invasão do judiciário, que tem a responsabilidade somente de obedecer à lei. O judiciário não está aí para criar leis, ele está para obedecer às leis. E a gente vê que isso não está acontecendo. A gente vê um judiciário que a todo momento vai criando novas jurisprudências, vai criando novos entendimentos. Então, aquilo que já está escrito nas leis, que o executivo que tem essa função de escrever as leis, a gente percebe que está sendo descumprido, porque tem um judiciário que faz o que bem entende e que escreve uma cartilha que deve ser obedecida por todos os ramos, seja legislativo, executivo, judiciário.
Então é isso que a gente encontra, né, no Brasil, essa situação de insegurança jurídica provocada pelo ativismo judicial. Mas é importante também a gente ressaltar que quando eles invadem as esferas de poder, eles sempre justificam, não, a gente está, na verdade, não interferindo, a gente não está invadindo, a gente está só observando, tentando aqui fiscalizar, porque essa também é uma função, né, dos três poderes. Eles precisam estar em harmonia, um fiscalizando o outro para que não haja nenhuma arbitrariedade. Mas, em nome dessa função fiscalizatória que cada poder tem um sobre o outro, às vezes a gente vê uma invasão de esferas, né? O legislativo que está lá para fazer a lei, na verdade, ele não está sendo obedecido pela esfera judicial ou executiva, que vem a todo momento atrelando e sobrepujando o que está nas leis. Mas indo direto ao ponto, doutora Iana, a senhora citou a questão da harmonia entre os poderes, que é inclusive um dispositivo constitucional, não é? Essa questão da harmonia? Pois é, a senhora falou sobre a harmonia entre os poderes. A gente vê neste passado bem mais recente que o presidente do Congresso Nacional e do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, tem tido encontros frequentes com representantes da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, reuniões nas quais não participa o chefe do outro poder, que é o presidente Jair Bolsonaro. Para construir harmonia, esses encontros, eles não deveriam contemplar a participação dos três chefes dos três poderes para aparar eventuais descompassos? Com certeza. Quando a gente percebe que nessas reuniões do Congresso não há participação efetiva do chefe do Executivo, ou então não há participação efetiva do Legislativo, ou até mesmo do Judiciário, ali algum representante do Judiciário, dentre essas casas que estão aí para efetivar a lei, né, para cumprir a lei, o que se percebe é um total descumprimento de regramento constitucional, como o senhor mesmo colocou, de equilíbrio entre os poderes. Não há um equilíbrio entre os poderes hoje em dia, né? O que se percebe é um judiciário, nas últimas instâncias de STJ, STF, altamente ditatorial, até poderia colocar essa palavra, que rege as leis de uma forma, que julga as leis de uma forma que não está escrito previamente na Constituição, nem nas normas infraconstitucionais, atropelam todo o aparato do Executivo, principalmente do chefe do Executivo, que é o presidente da República, e isso acaba trazendo uma instabilidade, inclusive econômica. Pois veja bem, se a gente tem um país e um mundo globalizado em que as relações internacionais aplicam-se e muito diretamente na economia, se a gente tiver aqui um judiciário, um legislativo fraco, então é fraco que eu digo que não tem essa comunicação direta com todos os poderes, consequentemente pessoas e órgãos que poderiam vir a investir no Brasil, a trazer incentivos, inclusive econômicos para o Brasil, a gente não vê. Pelo contrário, a gente vê empresas saindo do Brasil porque não vê esse estado de harmonia entre os poderes. E isso é muito ruim para a economia, consequentemente para os empreendedores, para todo mundo que sustenta a carga tributária, né? Levando aqui um pouquinho para o meu lado de tributarista. O que a gente vê umas consequências altamente lesivas para toda a nação.